Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Assim espero que este vídeo os encontre bem, porque o que vamos tratar hoje, nessa noite, é de suma importância. Gostaria de dialogar um pouco com vocês. Eu acho que, em matéria do que nós vamos conversar um pouquinho hoje, eu acredito que o nosso país já passou por muitos. E gostaria de dialogar um pouco com vocês sobre isso e saber de vocês também, a opinião de vocês, o que vocês acham, se essa é a melhor forma mesmo. Porque eu creio do jeito que vamos comentar aqui. Mas se vocês acham de forma diferente, vocês poderão comentar comigo, por favor. Tá bom? E hoje, já tratando do assunto, vamos falar. Eu quero já tirar como título um bom governo. E todo mundo sabe que nós estamos em época de políticas, né? Vão ser escolhidos prefeitos, né? Vão ser escolhidos vereadores. E eu sei que isso aí vem numa luta desde há muitos anos atrás, desde quando eu nasci, por exemplo, já se falava em política e não sei exatamente o ano que iniciou as políticas no Brasil. Também não é de tanta importância saber quando iniciou. Mas é de suma importância saber sobre este título, um bom governo. E tratar de governar, eu quero dizer para vocês que governar, ou que seja uma cidade, ou que seja um estado, ou que seja um país, primeiro, eu creio que o governo só existe para um, para quem tem capacidade de governar. E eu quero dizer para vocês, já de cara, sou categórico a dizer que Deus é para ser o governador da nossa vida. Agora, o que eu não entendo é por que tantas diferenças, tantos problemas para escolher um líder. Porque o que eu vejo, independente de cidade, estado ou país, é quem vai liderar. Mas quem governa é Deus. Só que para Deus governar, quem está na frente da liderança, que seja um presidente, que seja um governador, que seja um prefeito, não importa, um professor, um juiz, a vida deles precisa estar em Deus. Porque se a vida deles não está em Deus, não tem como Deus governar. Como é que Deus vai governar algo que você não coloca Deus em primeiro lugar? Explica isso para mim poder entender. Uma vez que foi Deus que criou todas as coisas, uma vez que foi Deus que criou o homem, uma vez que tudo que nós colocamos as mãos, nós apalpamos, nós comemos, não importa, tudo foi Deus que criou. Isso é que eu quero entender, por que então o homem acha que está no poder de fazer o que bem entender. Meus queridos, para falarmos um pouco da diferença entre Deus estar na frente de tudo e o homem querer ser alguma coisa, vamos para a Bíblia, vamos fazer uma leitura bíblica. Eu quero que vocês vão lá para o livro de Samuel, no capítulo 8 e versículo 6, a seguir. Ali nós temos uma demonstração clara, absoluta, de quem é que deve governar. A Bíblia diz com clareza, com clara evidência, ela mostra que
o povo escolhido por Deus, por nome de Israel, o povo judeu. No início, Deus é que dizia: faz isso, faz aquilo. Deus permitiu que eles passassem por um deserto terrível. Lá não tinha água, lá não tinha comida. No entanto, nem eles sofreram com o poder do sol, e nem tampouco ficaram na escuridão à noite. Não ficaram sem água, sem alimento. Deus os sustentou. Essa é a primeira prova de que Deus, Ele quer estar presente em qualquer governo. Esta é a primeira prova de que Deus quer fazer parte das nossas vidas. Mas nós vemos que a partir do capítulo 8 de Samuel, e versículo 6, parece que o ser humano, Israel, não quis mais saber do governo de Deus. Não, porque se quisesse que Deus os mantesse, que Deus os governasse, teria seguido em frente e deixasse que Deus agisse e fizesse da melhor forma. E eu quero dizer para vocês que se nós colocamos o governo da nossa vida e o nosso país nas mãos de Deus, as coisas começam a andar por um caminho mais melhor. E vamos dizer que talvez que perfeito, que do jeito que está indo as coisas, até mesmo para Deus fica difícil de consertar. Ô irmão, é Deus fazendo de um lado, nós quebrando do outro. Não tem lógica isso. É Deus criando de um lado e o homem destruindo do outro. Não tem possibilidade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O tempo que Deus governava Israel era maravilhoso. Não, mas eles se cansaram do governo de Deus e desejaram ter um rei. Aqui na nossa cidade, no nosso país, não é diferente, não. Até então, o povo de Israel era governado por Deus. O profeta Samuel expressava ao povo aquilo que Deus mandava falar. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. O líder que temos em nossa cidade, a liderança que vamos escolher para a nossa cidade, eles perguntam para Deus o que é para fazer? O líder que você vai escolher para comandar a sua cidade, Deus está em primeiro plano na vida dele de verdade? Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Até enquanto era governado por Deus, maravilha. As coisas aconteciam simultaneamente. Ia girando como uma roda. Tudo acontecia em seu tempo e as coisas iam acontecendo. Mas a partir do momento que eles desprezaram a Deus, inclusive o profeta Samuel, nessa passagem diante aí, ele fica triste. Porque sabendo ele que o povo estava rejeitando não só a Deus, mas como rejeitando a ele como profeta também. O que eu quero dizer para vocês, e para mim mesmo, Deus vai usar alguém? Com certeza vai. Com certeza Deus tem sempre um para liderar seu povo. Deus usava o profeta. O profeta fazia o que Deus mandava. Nós temos que escolher aquele homem que obedece à voz de Deus. Mas no mundo em que estamos, na época que estamos vivendo, nesse
pleno ano que vivemos hoje, qual dos nossos líderes aí que querem se apossar do governo está com o coração realmente nas mãos de Deus e que vai fazer aquilo que Deus quer que faz? Eu não estou preocupado a sua posição, eu não estou preocupado quem você é, mas eu estou preocupado como você vai governar, como você vai liderar essa cidade. É esse tipo de pergunta que você deve fazer àquele que você vai escolher. Deus está governando o que você vai fazer? Deus está na frente do seu governo? Você tem Deus como em primeiro lugar na sua vida? Porque é muito fácil eu falar que vou fazer uma série de coisas. Eu prometer para vocês que vou ser um bom líder, que eu vou fazer um monte. É muito fácil. Porque a boca fala aquilo que sai. Mas, meus queridos, a verdadeira resposta está no coração de Deus. Então, seja quem for liderar, digamos que algum líder ouça esse diálogo. Eu já digo direto para você: coloque o governo que você tem em mente debaixo do teu joelho e envie ele para o coração de Deus. Porque a partir do momento em que você coloca aquilo que você quer fazer nas mãos de Deus, Ele vai te dar a direção. Aí eu pergunto para vocês: Israel escolheu um rei, entrou Saul, ele fez o que Deus queria? Se vocês lerem a passagem bíblica, vai ver que ele não fez nada do que Deus queria. O coração dele não estava em Deus. E você, líder, você que vai pegar uma liderança, coloca o seu coração em Deus. Deixa Deus governar, não só o governo que você vai fazer, mas a sua vida também. E você vai ver o que Deus pode fazer. Você vai ver a mudança, você vai ver a diferença do que você vai fazer e do que os outros poderiam fazer. As pessoas vão olhar e vão dizer: realmente aquele fulano, aquela fulana está com Deus, porque o que ela está fazendo, ou o que ele está fazendo, está na direção de Deus. Qual é o melhor governo? Quem pode governar melhor? Quem pode ser o nosso líder melhor? Nós estamos em época de eleições. Quem pode? Você já fez a sua escolha? Quem é o seu líder melhor? Para mim, no meu conceito de governo, o meu é Deus. Porque eu não confio no homem. Exceto se Deus estiver comandando a vida dele. Exceto se ele realmente colocou a sua vida para ser governada por Deus. Porque fazer promessas pela boca que não vão cumprir não resolve. Então coloque o seu governo na mão de Deus. E não só o governo da sua cidade, mas o governo da sua vida, o governo da sua casa. Coloque nas mãos de Deus. Não vamos fazer igual Israel fez naquele tempo. Endereçou, tirou das mãos de Deus, da excelência, da supremacia de todas as coisas para colocar na mão do homem. E foi um desastre. Então, meus queridos, não quero acrescentar mais, porque já dialogamos bastante. Mas eu só quero deixar apenas esta palavra: o melhor governo está em Deus. E eu vou
deixar um versículo para vocês meditarem. Salmos capítulo de número 33 e versículo 12. Eu vou ler para vocês. Diz assim, olha só. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então não tem outras escolhas. Bem-aventurado é a nação cujo governo, cujo Deus, cujo quem instrui, quem faz as coisas é Deus. Então, meu querido, não estamos em época de política. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Mas vamos orar. Vamos orar para que o homem ou a mulher, não importa quem vai ser o líder da sua cidade, mas que ele coloque a sua liderança nas mãos de Deus. Para realmente esse Salmo 33, 12 caber, não só na vida dele, mas sobre a cidade que ele dirigir, sobre o estado que ele vai dirigir, sobre o país que ele vai dirigir. O melhor governo está em Deus. Um grande abraço a todos e Deus abençoe.